Gente, quanto tempo quem é vivo sempre aparece, meu Deus, olha, já faz um bom... Tem uma pessoinha que vai aparecer aí, não imagina, fala, oi pessoal, eu tenho de cabelinho cortado. Eu vim aqui contar pra vocês o que aconteceu nesse hiato aqui que ficou nesse canal, né, mais de um mês sem vídeo nem nada. E aí eu falei assim, eu queria ter começado a gravar ontem, pra gravar tipo o nosso final de semana, sexta, sábado e domingo. Mas ontem eu não consegui, foi uma correria danada. E aí eu falei assim, não, eu vou começar a gravar hoje. Peguei a câmera, tava descarregada, coloquei a câmera pra carregar. Quando a câmera carregou, que eu fui pegar pra fazer o vídeo, o Joaquim acordou. Aí trouxe o Joaquim pra cá. Aí eu falei, vou gravar com ele mesmo e vai dar certo. Vou deixar ele aqui brincando e vai dar certo pra gravar. Quando eu fui pegar o microfone também estava descarregado. Também tanto tempo sem uso, né, coitado. Aí descarregou tudo, deixei o microfone carregando. Eu ia gravar ali na sacada enquanto ele estava brincando, mas eu resolvi gravar aqui na sala, fechei a janela. Então eu espero que o áudio fique bom, porque sem microfone não fica tão bom, mas eu falei assim, eu vou começar a gravar de qualquer jeito, porque se eu não der esse start e começar, eu vou continuar procrastinando esse retorno, entendeu? Então, bora de atualizações, contando tudo que tá acontecendo aqui pra vocês, por que eu sumi. E a questão do sumiço é falta de vergonha na minha cara mesmo, essa é a realidade. A princípio, eu me dei uma embananada aqui na rotina, por quê? Eu compartilhei com vocês que eu tava com uma pessoa aqui me ajudando, né? E aí, essa pessoa ficou um mês comigo, tava dando tudo certo, eu estava adorando, super me adaptando, assim, à rotina, né? Tava muito à vontade com ela aqui em casa já, que era uma coisa que eu tinha medo, né? Tipo, a pessoa vai estar aqui em casa o dia todo, como é que vai ser? E aí a pessoa me mandou uma mensagem no sábado falando, não vou mais na segunda, enfim, não deu certo. E aí isso me deu uma desestabilizada aqui, porque muda tudo, né? Eu tive que reagendar todos os meus compromissos, Eu não sei se eu já compartilhei isso no último vlog, mas tô atualizando aqui novamente. Fiquei uma semana sem ninguém. E aí eu já dei a pausa nos vídeos, né? Voltei a fazer as rotinas de casa e tinha parado de gravar. Achei uma pessoa que foi uma indicação, mas a pessoa não era tão boa na limpeza. E teve um episódio aqui com o Joaquim também, que eu não gostei muito. E aí acabei dispensando essa pessoa 10 dias depois. Aí fiquei mais uma semana sem ninguém. E nesse tempo eu vou entrevistando uma pessoa ou outra, mas assim, achar uma pessoa pra ficar em casa hoje em dia, assim, esse serviço doméstico tá cada vez mais difícil, porque as boas estão empregadas, né, e as que muitas vezes são boas, elas não querem trabalhar fixas, né, porque eu acho que elas ganham mais trabalhando na diária de faxina mesmo, do que em um lugar fixo. Essa é a minha teoria. Mas, por fim, eu consegui uma boa indicação, que era da diarista que vinha aqui em casa. Essa diarista, ela é muito de confiança, a gente já tá com ela há uns 3 anos, mas ela não conseguia vir pra mim fixa, porque ela morava longe, enfim. Ela conseguia vir uma vez só por semana mesmo. Daí, comecei segunda-feira passada com essa moça, e veio de uma boa indicação, como eu falei. A gente se deu super bem, assim, desde o início, e está dando certo. Ela já tá com a gente aqui há 2 semanas, né? Eu tô gravando esse vídeo no sábado, então já faz 2 semanas que ela tá aqui comigo. E tá dando certo. Nossa, assim, tá dando muito certo mesmo, assim, nosso jeito. Ela cozinha muito bem, tô adorando. É muito boa com as crianças também, porque isso também era um ponto pra mim, né? A parte mais importante seria a questão da casa, da limpeza. Mas eu acho que eu já comentei isso aqui. Eu precisava desse suporte com as crianças uma vez ou outra. Então, um momento que eu vou fazer um ultrassom, que eu vou no médico, que eu vou fazer alguma coisa fora de casa, eu sempre me programo... Alexa, para! Pra desligar a panela. Eu sempre me programo pra fazer os meus compromissos no horário da soneca das crianças, né? Que daí ela consegue continuar as atividades dela. Mas se alguém acordar, né? No caso, é sempre quem acorda antes, é seu Joaquim. Pelo menos tem alguém em casa, ela fica um pouco com ele e tudo. Então, assim, tá dando muito certo. E eu falei, bom, as coisas já estão encaminhadas nessa questão. Eu realmente preciso voltar a gravar. E foi isso que aconteceu, basicamente essa troca com pessoas aqui, 100 pessoas aqui, me deu uma bagunçada. A princípio, assim, eu não tava esperando que a primeira saísse. Então aquilo me deixou um pouco desnorteada com a rotina, e aí eu realmente fui procrastinando. Chegava toda sexta-feira, que era dia de soltar vídeo, eu falava, ai, eu podia ter gravado.
Ai, podia ter gravado essa semana. Ai, podia ter não sei o quê. Isso é, já falando agora, dadas as atualizações, dadas as minhas atualizações, isso é uma virtude, né? Essa questão da constância que eu preciso muito buscar. Eu vejo isso assim em tudo na minha vida. Não é só aqui no canal no YouTube, é em 99% das coisas que eu faço. Eu consigo, engraçado, né? Eu consigo ter muita constância nas coisas que eu faço com os meus filhos. A rotina seguir certinho, o que eu quero fazer, eu consigo me propor a fazer. Mas as coisas comigo mesmo, assim, eu não consigo, né? Como por exemplo, manter um ritmo frequente na academia, não tenho constância. Manter esse canal aqui ativo como eu me propus a fazer, não tive constância. Mas eu tava refletindo sobre isso e eu pensei, eu gravo esses vídeos aqui pro canal com a maior boa vontade, com o maior gosto de realmente, quem sabe, inspirar, me aproximar das pessoas que aqui assistem e tudo. Mas eu gosto desse registro, sabe? Realmente eu faço com prazer, não faço com peso, não faço pensando, isso daqui eu só tô fazendo porque vai me dar um retorno financeiro no futuro. Não é por isso, sabe? Não é, até porque esse retorno financeiro pode vir ou pode nem vir, né? Então, eu faço realmente porque eu gosto. E se fazer uma coisa que eu gosto já me pesa essa constância, imagina as coisas que eu não gosto. Você entende? São mais difíceis ainda. Tem alguém aqui pulando, querendo aparecer, então esse vídeo não garanto que serão a melhor qualidade, nem de imagem, nem de sons, porque essa criança também quer aparecer no vídeo, ela vai aparecer aí, ó, vocês vão ver daqui a pouquinho, né, seu Joaquim? Bom, eu tive que levantar para desligar a panela de pressão. E voltando aqui ao assunto, essa questão da constância é uma coisa que me pega muito assim na vida, eu sei que a gente precisa. E eu resolvi, refletindo assim sobre essa questão do canal, essa minha falta, né? Isso, a gente pega um pouco da preguiça também, sabe? De ficar procrastinando alguma coisa, tem que fazer, mas não quero fazer. É aquela coisa que a gente sabe que tem que fazer, né? Isso em tudo na vida. Eu tô falando aqui do canal porque é o exemplo que eu estou usando, mas em tudo na vida. A gente sabe que tem que fazer, mas acaba enrolando, acaba procrastinando, dando desculpa, deixando pra depois, sendo muito perfeccionista, criterioso, enfim. E aí, ele tá me assistindo, gente. Vem aqui, ó, boizinho. Olha você aqui, ó. Olha você aqui. E aí que eu quero fazer disso aqui um empurrão a mais para que eu conquiste essa virtude, porque, como eu falei, não é uma coisa fácil pra mim, eu acho que não é uma coisa fácil pra ninguém, mas acredito que algumas pessoas têm uma facilidade maior em colocar uma coisa na cabeça e ir atrás daquilo, sabe? Ser mais determinado. Que não é o meu caso, né? Como vocês podem ver, eu começo muito empolgada nas coisas. Nossa, vou começar o canal e muitas ideias e muitos não sei o que, não sei o que. Depois aquilo ali vai abaixando a pressão, a vontade, a empolgação. E aí eu acabo deixando as coisas de lado. Mas eu falei, eu não quero deixar esse canal de lado. Eu não quero e não vou. Então estou aqui, humildemente, falando que foi falta de vergonha na minha cara, todo esse hiato aí que ficou sem vídeo. Mas estamos aí na luta pela virtude da constância para que isso não aconteça de novo, né? Eu sei que as coisas vão mudar aqui daqui a pouco, porque eu já estou grávida de quase 7 meses. Meu neném pondo a mão na câmera e não quero aparecer, mamãe, não quero aparecer. Então, eu não sei como é que vai ser exatamente quando o Vicente nascer, né? As coisas vão mudar um pouco. Mas, mesmo assim, eu quero continuar firmemente gravando com 2 pitocos aparecendo. Olha como esse menino tá loirinho, gente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cadê a mamãe? Cadê? Eu tô muito loirinho. Daqui a pouco sua irmãzinha vai chegar. E você vai brincar com ela. Olha só, que custo a mãe consegue gravar com a criança acordada? Ao custo da bagunça, né? Um cartão ali no meio perdido. Eu trago brinquedos pra ele. Mas vocês acham que ele quer brincar com os brinquedos? Não, ele quer brincar com as minhas coisas. E assim... ele quer mexer, ó. Uma velinha que tem aqui. Ele vai sujar toda a vela. Não, esse não pode.
Ele quer mexer na bagunça. Eu não sei se eu já compartilhei. Também não vou compartilhar agora. Deixa pra outro momento. Mais uma tentativa, vamos ver se ele vai deixar. Não sei se eu já compartilhei com vocês aqui que eu sou a louca da papelaria. A louca, tá? E eu tava lembrando que ontem eu fui na Daiso e eu tinha visto um organizador assim, ó. Pra guardar algumas coisinhas. E eu falei assim, eu queria comprar, mas eu falei, não tem utilidade pra ele, sabe? Aí eu falei, não vou ser consumista, não vou comprar uma coisa que eu não sei qual utilidade dar. Agora eu já sei, vou ter que voltar lá. Isso daqui é um organizadorzinho pequenininho. Eu comprei 3, né? São um kit com 3, o maior, um médio e esse pequenininho, pra guardar os laços da Catarina, né? E os 2 estão lá sendo utilizados. Porém, esse daqui que eu falei, não tô usando pra nada, vou guardar umas coisinhas aqui de papelaria, né? Mas ele não tá cabendo nada, ele mal fecha, sabe? Porque, ó, fica tudo... não dá pra ver direito. Ó, tá vendo? E lá na Daiso tinha uns que era assim, ó, desse tamanho, mais ou menos. Agora eu arrumei uma... Ele quer mexer... Arrumei uma utilidade para eles. Aqui nessa gaveta, aqui da minha sala, como a gente não tem escritório, ficam as minhas coisitas de papelaria, sabe? Se eu tivesse um escritório, né, ficaria tudo organizado em outro lugar. Mas, como não é o caso, eu guardo tudo aqui. Aqui ficam meus milhões de cadernos. Alguns cabos, carregadores, essas coisas. E... eu estou precisando dar uma boa organizada, comprar realmente um negócio que caiba todos esses post-its, sabe? Isso aqui é adesivo, isso daqui é bloquinho, ó, marca-páginas, muitos post-its. Inclusive, eu comprei também recente, olha lá, arrumou uma distração. Eu comprei recentemente um kit com 12 marca-textos. E agora também não tenho onde enfiar esses marca-textos, porque também não cabem no meu estojo. Vou ter que colocar eles aqui, por enquanto, assim, tipo no cantinho. Isso aqui é do meu marido. E depois eu arrumo um lugarzinho melhor. Tem uns papéis espalhados, ó, não tem nada organizado. Sabe uma coisa que eu fiz? Olha, eu sou muito... muito assim da papelaria. Eu fiz, gente, 2 carimbos. Cadê o foco? Para colocar nos meus livros. Olha só, deixa eu ver se esse livro aqui tá com carimbo. Eu terminei esse livro essa semana. Olha só! Biblioteca da Samid Forte. E quando eu concluí a leitura. Tem até as estrelinhas, ó. Gente, eu acho que os livros, eles são uma herança, sabe? Eu penso que eu estou lendo agora, estou utilizando deles agora. E os meus filhos, eu quero que eles briguem no futuro pela minha biblioteca, sabe? Então, assim, deixo tudo bonitinho aqui, ó. Nossa, esse aqui é da biblioteca da mamãe, sabe aquela coisa assim? Olha os livros que a minha avó lia. Eu quero muito isso, eu espero, né? Estou cultivando a leitura deles desde pequenininhos pra que eles gostem de ler e queiram os meus livros assim, entendeu? Esses 2 carimbos ainda estão sem lugar também, não tem onde colocar. Tem um negocinho de carimbo aqui. Talvez eu vou comprar 2 negocinhos desse suporte pra colocar esses carimbos também, porque eles acabam sujando, né? Eles não ficam... não fica limpinho, sabe? Também não dá pra ficar aqui que vai sujar todo o negócio, ó.
Oi, gente! Estou aqui falando com vocês no chão do meu banheiro. Eu acordei hoje com o espírito da organização, sabe? A gente tem que aproveitar, porque não é todo dia que a gente tá com vontade de fazer aquelas coisinhas que a gente costuma evitar fazer, sabe? Uma das coisas que eu tava evitando fazer era arrumar aqui o gabinete do meu banheiro. Acabei de deixar tudo organizadinho aqui, bonitinho. Vou mostrar pra vocês, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Acabei de deixar aqui tudo organizadinho. Só que eu não mostrei, assim, o começo pra vocês, porque eu tava arrumando isso com o Joaquim, enquanto ele tava acordado antes de buscar a minha filha na escola. Então, como eu estava arrumando com ele, não dá pra ficar gravando, falando e deixar ele solto com as coisas de banheiro, com remédio, enfim, porque senão ele põe tudo na boca, né? Então, eu já organizei essa parte aqui do gabinete. Organizei um pouco aqui também a segunda gaveta, que eu deixo sabonete, pasta de dente, gilete, essas coisas. E vou continuar aqui agora nessa primeira e na última gaveta, que aqui eu deixo umas... Tá tudo bagunçado. Eu deixo umas coisas perdidas, chapinha, escova secadora, maquininha do meu marido. E a primeira gaveta, que é a que está assim, pelo amor de Deus, pedindo socorro, é onde eu deixo as minhas coisinhas de maquiagem, que eu uso no dia a dia. Porque assim, ela acaba sendo a gaveta de tudo, sabe? Tudo que vai coisando assim no banheiro, você vai jogando ali nessa primeira gaveta. Então ela tá sempre bagunçada. Eu tô sempre tendo que arrumar ela de novo. Então vamos lá. Vou continuar aqui minha arrumação enquanto eu converso com vocês sobre o meu final de semana. Ontem eu queria ter aparecido mais aqui, conversado mais com vocês, mas eu fiz alguns takes que vocês já devem ter visto. Acho que eu coloquei os takes aqui nesse vlog, se eles ficaram bons. Nós recebemos visita ontem, né? Meu cunhado veio almoçar aqui em casa. Meu cunhado é casado com a minha prima, então assim, a gente tá tudo, sabe? Tudo na mesma família. E aí eles trouxeram as crianças, né, pra brincar aqui e tudo. Só que assim, você fazer um almoço depois que você tem filhos é totalmente diferente você fazer um almoço de receber pessoas na sua casa quando você não tem filhos, entendeu? Porque tudo assim, depende do horário da soneca, as crianças deixar você fazer as coisas, enfim. Então foi meio caótico, assim. Eu sempre... Isso é a segunda ou terceira vez que eu tento, quando eu recebo visita, eu tento gravar aqui pra vocês, mostrar algumas coisas, assim, dos preparativos, fazendo, mas assim, é o caos, entendeu? É uma correria danada. Porque eu queria ter ido no mercado no sábado, não fui, tava frio, chovendo, eu falei, vou no domingo. No domingo acordou pior, tava muito frio e muita chuva. Uma chuva não, tava garoando bastante. A gente foi na missa às 7 horas da manhã. Saímos da missa às 8, passamos no mercado, pegamos as coisas que precisava, já cheguei correndo pra fazer sobremesa, lasanha. Eu fiz lasanha ontem, mas não é uma coisa difícil, porém, você fazer as coisas com criança te chamando e a casa com criança, por mais que agora eu tô com ajuda, né? Tipo, a menina não vem no sábado e domingo, né? Então, o último dia que ela vem é na sexta. No domingo, a casa já tá bagunçada, já tem brinquedo pra todo quanto é lado, roupa de criança pra um lado, lencinho pro outro. Então, além de fazer a comida, tem que dar todo aquele tapa na casa, né? Então, é uma correria danada. E eu acabo não conseguindo deixar a câmera aqui gravando pra mostrar pra vocês quando isso acontece, né? Mas enfim. Já foi ótimo ontem, as crianças brincaram bastante. Eu gosto de receber as pessoas em casa. É muito mais fácil do que eu sair com os meus e levar meus filhos pra algum lugar, sabe? Eu prefiro que as pessoas venham até mim, porque ontem mesmo tava todo mundo aqui na sala conversando e tudo. Eu peguei o Joaquim, tava na hora da soneca, e coloquei ele pra dormir e ele dormiu, entendeu? Porque ele tá no bercinho dele, no cantinho dele, então ele fica super, né, acostumado. É muito mais fácil. Eu estou liberando aqui agora. Eu tinha um saco inteirinho aqui, ó, de pasta de dente, mas tava com vazamento aqui no meu banheiro. E o cara veio, já arrumou o vazamento, porém estragou tudo as pastas, ó, tá tudo molhado, tá vendo? Não sei se dá pra ver. E aí eu tirei todas as pastas das caixinhas e agora eu vou organizar tudo assim, sem a caixinha mesmo.
Olha o tamanho dessa barriguinha. Eu vou deixar tudo aqui e quando eu terminar toda a organização, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Lembra que eu falei que essa era a pior gaveta? Olha isso aqui, gente. É remédio, pomada, tudo misturado, cotonete, negócio de cheirinho de banheiro, meu Deus do céu. Essa gaveta é tipo a gaveta da bagunça. Eu só tô mostrando aqui pra vocês porque eu vou arrumá-la e eu quero mostrar o antes e depois, entendeu? Porque senão é vergonhoso mostrar um negócio desse aqui desorganizado desse jeito. Olha só a bagunça para as coisas ficarem organizadas, né? A caixinha que eu deixava dentro dessa gaveta está assim, impossível. Vai pro lixo, uma caixinha tão fofa, ó. Uma gracinha. Mas ela vai pro lixo porque assim, não tem mais jeito disso aqui ficar limpo, entendeu? Não tem. Aí eu peguei esses dois organizadores aqui que tava sobrando lá na minha lavanderia. Eu comprei, acho que um kit com 6 e sobrou esses dois. Não ficou perfeito, ó, se tivesse um pouquinho maior, ia ficar melhor encaixado na gaveta. Mas eu vou usar eles mesmo pra não ter que comprar outro. Eu vou organizar essas coisas aqui todas. Eu não tenho ó, esse aqui é tudo que eu tenho de pincel de maquiagem. Que inclusive não estão limpos, né? Eu não tenho um negócio de guardar maquiagem, porque aqui eu não tenho penteadeira nem nada do tipo, entendeu? Então as minhas coisas ficam mais aqui no banheiro e na primeira gaveta ali do meu quarto. Aqui eu deixo as maquiagens que eu mais uso no dia a dia, sabe? E também tudo que eu tenho, que é pouca coisa. Olhem só como ficou. Nossa, que sensação de limpeza e organização. Esses perfuminhos aqui acho que eu vou colocar na minha bolsa. É bom ter um perfuminho às vezes, né? Meus pincéis continuaram sem lugar, vou ficar ali meio perdido. Eu quero comprar um negocinho pra colocar cotonetes e pra colocar algodão, sabe? Pra não deixar assim solto. E o cotonete na caixa, né? Essas coisinhas que são do meu aparelho. As minhas makes da vida, que é só isso que eu tenho. Aqui ficou assim, muitas pastas. Ficou meio bagunçadinho aqui. Mas a gente sempre tem escova nova, assim, sabe? Sempre tem. Aqui eu deixei duas saboneteiras. Um negócio de colocar pasta de dente também quando a gente viaja. E escova, né? Fio dental, absorventes. E aqui também, ó. Tava cheio de cabelo, assim, de fio de cabelo solto aqui. Já deixei arrumadinho e aqui ficou assim. Organizadinho, tudo bonitinho. Atualizações do barrigão. Amanhã eu faço 29 semanas do Vicente. Vocês acreditam que nessa gestação eu já engordei 10 quilos? Eu não tô acreditando, não tô acreditando. Eu fui no pediatra, eu fui no obstetra quinta-feira. Quando eu me pesei, eu quase caí pra trás. Na gravidez da Catarina, eu ganhei 11 quilos, mas eu fui até 41 semanas. Que pra quem não é mãe, não entende assim muito das semanas, é mais do que 9 meses, sabe? Ela poderia ter nascido antes, então assim, eu fui além e engordei 11 quilos. Na gravidez do Joaquim, ele nasceu de 7 meses e eu engordei 7 quilos, 1 quilinho por mês. Aqui, eu ainda não fiz 7 meses e eu já estou com 10 quilos a mais. Ai, meu Deus. E assim, eu não acho que minha barriga tá uma super barriga, sabe? Mas na balança tá. Eu vou começar a tirar umas coisas aqui da gaveta, que é onde eu deixo os meus acessórios. Eu nem vou mostrar pra vocês, porque assim, nossa, tá muito bagunçada. Mas eu queria bater um papo aqui que eu tava pensando na luta que eu preciso ter. Eu comecei esse vídeo falando
luta pela virtude da constância, né? E uma outra luta, que são tantas lutas, tantas batalhas todos os dias, que eu preciso ter constantemente, é pela virtude da ordem, né? Dar um lugar a cada coisa, ter cada coisa em seu lugar, né? Cada coisa na sua função, usar as coisas e devolvê-las pelo lugar que a gente tirou. E quando a gente não tem filhos, a gente deve fazer isso, né? De forma... Todo mundo precisa fazer isso, com filhos, sem filhos, com família, sem família, você é solteiro ou não, enfim. Mas quando a gente tem filhos, a gente tem uma obrigação maior ainda. Maior, assim, em dobro. Porque os nossos filhos vão seguir os nossos exemplos, né? Se eles são criados em um ambiente bagunçado, em um ambiente que não tem ordem, como que a gente vai exigir essa ordem deles, sabe? Guarde os seus brinquedos, ponha cada coisa no seu lugar, tá na hora disso, isso aqui a gente vai fazer nesse momento, isso aqui a gente vai fazer aqui. Como que você vai ensinar isso pro teu filho se quando ele começar a crescer e ver, né, entender o ambiente que ele vive, ele vai falar assim, nossa mãe, mas assim, não tá condizendo com a realidade, né? Então, essa é uma batalha grande pra mim, que eu já melhorei muito com o passar dos anos, não vou menosprezar aqui a minha pequena vitória, mas ainda assim é muito difícil, sabe? Eu tenho dias que eu quero, assim como hoje, dar um jeito na vida e reagir e organizar tudo, sabe? Nossa, hoje eu acordei, eu já tava nesse ritmo animada, assim, pra começar a semana, sabe? Eu acordei 5h30, que o Joaquim madrugou hoje. E eu falei assim, ó, eu vou fazer uma lista das coisas que eu tenho que fazer aqui em casa e eu tenho procrastinado, sabe? Como, por exemplo, arrumar o gabinete do banheiro, essa gaveta aqui de acessórios, que tava bem bagunçada também. Falei, vou arrumar essas coisas, fiz uma lista dessas coisas que eu preciso fazer aqui em casa e tava procrastinando. E aí, sentei, fiz a minha homilia, li, tive aquele momento meu tranquilo e já falei assim, não, deixa eu levantar e começar a fazer logo essas coisas, porque senão eu vou procrastinar de novo. E aí eu levantei, comecei a arrumar o gabinete do banheiro, tô aqui agora arrumando, mas não é todos os dias que é assim, sabe? Até porque se a gente mantém a ordem, não é todos os dias que a gente tem que fazer toda essa organização. Mas, na maioria das vezes, eu sou a pessoa que procrastina mesmo, assim. Eu vou fazer isso depois, eu vou fazer isso depois, eu vou fazer isso depois. Eu não sou aquela pessoa super perfeccionista e que se enche de tarefas e cheques no dia e acaba no final do dia, assim, ou cumprindo tudo e mesmo assim não tá suficiente, ou que não cumpre nada e fica se culpando porque não conseguiu cumprir. Eu sei que tem dias e dias, ainda mais dentro, assim, da maternidade, que tem dia que a criança não dorme, você não consegue fazer, tem dia que você não tá bem, né, porque eu tô grávida. As coisas acontecem e muitas vezes elas não estão dentro do nosso controle, assim, do dia, sabe? A gente tenta manter uma rotina, mas nem sempre dá pra ficar dentro dessa rotina. E aí, eu sei que essas coisas acontecem, mas eu queria ter Tô até pensando aqui, tive uma ideia de colocar tipo um post-it com 2 ou 3 virtudes que eu quero buscar assim com mais fervor, assim, sabe? Para que eu consiga tentar puxá-las o máximo possível pro meu dia. Talvez colocar na tela do celular ou no espelho, se bem que eu não fico vendo o espelho toda hora, mas você acaba indo no banheiro, você vai ver no espelho, talvez um post-it no espelho possa funcionar. De colocar assim, por exemplo, constância em tal coisa, ordem em tal coisa. Assim, coisas, tô falando o meu exemplo, tá? Porque daí você consegue ficar assim, não, eu preciso buscar isso hoje, eu preciso buscar isso. Porque por muitas vezes eu percebo que assim, chega no final do dia, eu já tô deitada não, por exemplo, chega no final do dia, eu vou tomar um banho, aí eu olhava aquela gaveta que tava super bagunçada, aquela primeira gaveta, vou pegar alguma coisa lá, aí eu falo, caramba, eu não arrumei essa gaveta de novo, amanhã eu vou arrumar. Aí começava o dia, café da manhã, criança, não sei o que, eu nem lembrava da gaveta, entendeu? Aí chegava no final do dia, amanhã eu vou arrumar a gaveta. E sabe quando você vai, sabe? Por mais que eu use o planner e eu anoto muitas coisas que eu quero e que eu preciso fazer e checklists e não sei o que, eu também procrastino muito, sabe? Então, talvez essas minhas ideias aqui, ó, de colocar 2 ou 3 virtudes que eu posso encaixar dentro da minha rotina, dentro do meu dia,
possa fazer muita diferença, porque essa questão da ordem é uma coisa que me pega muito, mas muito, gente. Vocês, quem me segue há um tempo, talvez no Instagram, e fala assim, nossa, a Samdy parece ser super organizada, porque ela se organiza no agenda, no não sei o que, no não sei o que, no não sei o que. Gente, todas as ferramentas que eu uso é na luta, porque sem essas coisas eu seria muito pior do que eu sou hoje, entendeu? Mas seria muito pior, mas... Acho que o Joaquim acordou. Acabou a organização. Deixa eu ver que horas são, eu nem sei. Ele acordou um pouco mais cedo do que o esperado. Deixa eu ver. Eu espero ele me chamar, né? Acordou, gente. Depois eu volto com esse papo da organização. Vou deixar aqui a minha gaveta. Olha como é que tá a minha cama. Eu falando com vocês, tirando as coisas. Peraí. Ó. E agora vai ter que ficar aqui, porque provavelmente com eles acordados eu não sei se eu vou conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas enfim, depois eu faço, vai dar certo. Bom dia, vlog! Eu tenho menos de 10 minutos pra dar um tapa aqui nessa cara de ontem. Eu ainda não me arrumei, agora são quase 10 horas da manhã. Mas eu preciso dar um jeito aqui nessa cara, porque eu estou indo cortar o cabelo. Normalmente eu gosto de me arrumar bem cedo, sabe? Eu já tomei banho, mas hoje não deu tempo, porque meu filho não tava muito afim de ficar no chão. Eu só consegui tomar um banho, deixei pra me arrumar agora que eu já tô pra sair de casa, né? Saí com a cara lavada, se um dia vocês me verem na rua, assim, e eu estou completamente sem nada na cara, pode ter certeza que foi um daqueles dias que não deu tempo de fazer absolutamente nada. Mas eu evito ao máximo. Normalmente eu gosto de sair, né, mais arrumadinha. A minha maquiagem do dia a dia é uma coisa bem básica, bem assim, o básico só pra tampar a cara de ontem mesmo, sabe? Só pra dar um arzinho de saúde. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu uso, o que eu tenho usado. E uso, assim, sempre as mesmas coisas, não tenho muita maquiagem, acho que eu mostrei arrumando a gaveta ontem. E eu não tenho muita coisa, sabe? Então o pouco que eu tenho é realmente o que eu uso no dia a dia. Pra mim algumas coisas são essenciais. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só terminar esse coisa da sobrancelha. Protetor com cor. Eu já lavei meu rosto antes, né, na hora do banho. Protetor com cor. Eu uso esse daqui, que é da Adicus. Adoro. Um blushzinho pra dar uma saúde, ó. Com a bochechinha mais rosadinha. Esse aqui eu não sei nem que marca que é. Eu comprei na Shopee. Eu achei legal esse negócio de bastão, assim. Mas um que eu gostava muito, mas saiu de linha, é o da Boca Rosa. Que quando ela ainda fazia parceria com a... acho que é Paiô. Não sei se é assim que fala. Mas eu amava aquele lip tint que eu usava, na verdade, na bochecha. Mas aí ela fez a marca dela e eu nunca comprei nada, né? Então, saiu de linha aquele. Agora eu tenho usado esse daqui, que não é dos melhores porque ele não dura muito. Daqui a umas 2 horas ele já começa a sair. Mas ainda não comprei outro, então eu sigo usando esse. E eu tenho esse... Ai, meu Deus. Caiu no chão. Sujou tudo. Eu fui mostrar pra vocês, só pra vocês verem a marca, porque eu tenho 2 aqui, ó. Eu tenho esse aqui que é bem antigo, que é contorno de sobrancelha, ó. Então, tá bem usado esse daqui. Aí, o que eu fiz? Esse aqui tava mal acabado, perdeu a tampinha, perdeu o pincelzinho, né? Fica assim, solto. Aí, fui lá e comprei outro da mesma marca, que acho que é da Ruby Rose, ó. Aí, o que aconteceu? Quebrou a tampinha também. Eu acho que é o problema da marca, não é possível. Mas esse aqui tá novinho, ó. Acho que eu nem cheguei a usar. Era mais porque eu queria assim, sabe, pra quando você for viajar, alguma coisa, não tá com esse negócio aberto, né? Só que porém não funcionou, porque quebrou também. Enfim, essas coisas pra mim são essenciais. Que é isso aqui mesmo? Bochecha, dar um arzinho de saúde, contornar minha sobrancelha, que é sempre muito ralinha, e passar o protetor solar com cor. E o que mais que eu ia falar com vocês? Que mais?
Estamos aí com 29 semanas de Vicente. Ai, meu Deus, gente, tá chegando. Tá assim, tá perto, mas também não tá tão perto, sabe? Tá chegando a hora, assim... Ele vai ficar um tempo, assim, na barriga ainda, né? Não tá na hora dele nascer. Mas agora a gente já tá entrando no 3º trimestre, né? Que já é um dos finalmente, assim, da gravidez. Eu gosto muito daqueles meus batonzinhos da Nivea, mas não tá aqui. E tá começando a me dar uma certa ansiedade. Eu, inclusive, estava lendo um livro que eu peguei uma indicação com a Luísa Corsi, que se chama... Ai, meu Deus, esqueci o nome do livro. Acho que é Deus é Vosso Pai. Se não me engano, é esse o nome, mas eu vou procurar certinho aqui pra deixar o nome aqui pra vocês. Eu comecei a ler ele hoje, na minha leitura espiritual. E parece assim, eu li pouquinho, assim, 15 minutos, e parece que o livro foi realmente, assim, feito para mim nesse momento. Sabe quando você tem essa sensação de que o livro está falando diretamente com você? Parece que o autor está falando com você. Como eu tô nesse período, assim, de final da gestação, não é tão final, porque o Vicente é só para chegar em dezembro. Mas eu estou chegando perto da semana que o Joaquim nasceu, né? Que foi 30 semanas, 7 meses. E aí me dá aquela ansiedade, assim, será que vai acontecer de novo? Como será que vai ser? Será que ele vai vir antes de novo? Eu vou ter outro parto prematuro? E daí eu comecei a ler o livro e parece que o autor está falando diretamente para mim. Ele está me lembrando que eu devo confiar completamente na vontade de Deus. Que Deus sabe o que é melhor, que Ele já preparou o melhor. E às vezes eu penso, seria legal, né, se a gente conhecesse o nosso futuro, né, se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem. Uma vez eu vi a Laís Pinheiros, que é uma professora que eu acompanho pelo Instagram e faço parte da comunidade dela também. Ela estava falando que a nossa vida, na verdade, é como se fosse um filme de uma câmera, sabe? Deus vai nos mostrando as coisas pouco a pouco, porque se provavelmente a gente soubesse tudo que vai nos acontecer, a gente ficaria louco. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, talvez eu possa entrar em trabalho de parto, tipo, amanhã, aí eu já vou estar surtando hoje. Ou... sei lá, eu tô falando do parto agora porque é o que eu tô vivendo agora nesse momento, mas se você soubesse que você vai contrair uma doença daqui a 5 anos, você já ia ficar louco agora, entendeu? Então imagina que surto que seria a sociedade se a gente soubesse das mazelas que podem nos acontecer, né? Então, mais uma prova de que Deus faz tudo perfeito, né? Essa questão da gente não poder saber o que vai acontecer amanhã, a gente não poder controlar e ter que confiar 100% na vontade dele, e não só na vontade, mas confiar sabendo que ele faz o melhor para nós. Isso fortalece a nossa fé e mostra, né, a nossa pequenez, porque se você não confiar, você vai ficar louca. Mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã, você vai ficar louca. Quando eu contei para algumas pessoas que eu estava grávida do meu 3º filho, elas até comentaram, meu Deus, você é doida. Eu jamais teria outro filho sabendo que eu tenho um risco agora de parto prematuro de novo. E eu falei, poxa, mas se eu tiver que passar por tudo isso de novo pra ter o meu filho, assim como eu tenho o Joaquim agora, sabe, Deus quer que eu passe por isso, e isso é tão pequeno perto dessa vida que já tá aqui comigo, sabe, há 1 ano, né, mais de 1 ano que o Joaquim já tem. Então, assim, tudo que a gente passou ficou lá atrás, serviu de crescimento e serviu pra aceitarmos, né, como eu tava falando, pra aceitarmos e entendermos que a vontade de Deus é sempre maior, melhor que a nossa. Oi, gente! Que dia corrido que está sendo essa quinta-feira. Já mostrei pra vocês aí que eu tava fazendo unha, corri em casa, peguei o Joaquim, fomos no pediatra, vim aqui agora pegar a Catarina na escola, vou levá-los pra casa. Eu tenho umas coisinhas pra fazer em casa, depois eu quero ir na missa às 3 horas, depois da missa, fazer compras, que assim, em casa tá sem nada. Estamos sobrevivendo, assim, pegando uma coisa ali no mercadinho, outra ali, sabe, mas a compra do mês mesmo.
já zerou quase tudo em casa. Mas tá tudo bem com o Joaquim no pediatra, tudo certo. Fico feliz com isso, porque cada vez que eu vou no pediatra, eu vejo o peso dele, ele crescendo, se desenvolvendo. Não só quando eu vou no pediatra, né? Assim, em casa eu consigo ver a evolução dele. É uma alegria enorme, né? Acho que isso para todas as mães. Mas para quem é mãe de prematurinho, que viu essas crianças assim, deste tamanico, é uma alegria, é muito bom. Enfim, eu já deixei agendado com a pediatra um horário para a última semana de dezembro, que é quando ela para de atender, e aí ela pega umas férias, se não me engano, de 20 dias e volta a atender lá pro dia 10 de janeiro. E aí eu deixei agendado um horário em dezembro e um horário em janeiro, caso o Vicente nasça, né? Ele já pode nascer a partir do dia 15 de dezembro, que é quando eu faço 37 semanas. Então, assim, estamos na expectativa. Talvez eu vou ter que passar, se ele nascer assim e a pediatra não estiver atendendo, se ela estiver de férias, eu tenho que passar ele em uma outra pediatra, que também não vai ser uma coisa fácil, porque é final de ano, né? Os pediatras também tiram férias, enfim, aproveita essa fase aí de recesso. Não é uma época muito tranquila para nascer, tá, seu Vicente? Porque entre Natal, Ano Novo, tá todo mundo assim meio no clima de férias já, né? De festas e tudo. Mas eu vou ficar muito, muito, muito feliz. 0 reclamações se ele nascer nessa época. Porque eu não quero é que ele nasça antes, né? Mas se ele nascer nessa época aí de Natal, de Ano Novo, entre os dois ou na data dos dois, pra mim, assim, não tenho reclamações a fazer. Uma coisa que eu queria ter feito aqui e mostrado pra vocês essa semana é que eu tenho um álbum, né? Aqueles álbuns que a gente faz... contando fotinhos, contando a história do bebê até fazer 1 ano e tudo. Eu não sei se eu já compartilhei aqui que as crianças têm, né? A Catarina, até 1 ano eu já completei o álbum dela, né? E tem algumas folhas extras que eu vou colocando com 2 e 3 anos. E o Joaquim, ele também já completou o álbum dele, porém, já completou assim, na idade, porque ele já fez 1 ano. Eu não completei as fotos. Aí eu revelei as fotinhas em Polaroid, né? Pequenininha. Mas eu não coloquei no álbum ainda, tá faltando uns 3 meses de foto. Eu queria muito ter feito isso essa semana, mas quando as crianças dormem à noite, eu estou tão cansada, estou tão exausta, que eu simplesmente durmo junto com elas. Teve dia que eu dormi 8h30 essa semana, teve dia que eu dormi às 10, mas assim, bem com sono, bem cansada no final do dia. E também durante o dia eu não tô conseguindo fazer isso. Quem sabe eu consiga fazer hoje na soneca antes de ir pra missa? Quem sabe? Agora eu vou parar de matracar, porque a minha filha saiu. Vou pegar ela, levar pra casa e depois a gente continua conversando.